Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está na Escritura foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que o Deus que dá paciência e coragem ajude vocês a viverem bens uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo. Isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma pessoa só, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus por sua bondade. Assim como dizem as Escrituras, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. As Escrituras também dizem, vocês que não são judeus, alegrem-se com um povo escolhido de Deus. E também dizem, todos os que não são judeus louvem o Senhor, porque todos os povos deverão louvá-lo. Assim também diz Isaías, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os não-judeus e eles terão esperança nele. Que o Deus que nos dá esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês seja aumentada pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade e sabem tudo o que preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, esta carta eu atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês se lembrem das coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Jesus Cristo e para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unidos com Cristo, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente daquilo que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar aos não-judeus a serem obedientes a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar nos lugares aonde ainda não se falou de Cristo. Assim como dizem as Escrituras, aquele que nunca ouviu falar a respeito dele verá, e os que nunca tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, há como muitos anos tenho pensado em vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá e depois eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou para Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão passando necessidades. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles que são necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha no caminho, visitarei vocês. Eu sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim.
Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. Assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dá muito ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém.